Muito bem, meus caros, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Suma Virtus. Meu nome é Rony Toledo e nesse vídeo eu quero tratar da esquerda político-partidária, da esquerda que se utiliza das mais diversas ideologias em prol dos seus intentos monopolistas e satânicos, que só servem para escravizar o povo da pior forma possível. No vídeo anterior, eu tratei da direita, comentei como ela se utiliza do messianismo e do neopentecostalismo político para chegar ao poder, com uma leitura esvaziada, corrupta do evangelho. E nesse vídeo eu quero falar da esquerda, da vertente mais radical da revolução, da vertente mais satânica, mais demoníaca da revolução e a mais complexa. Então, neste vídeo eu quero dar as diretrizes primárias do que vem a ser a esquerda política partidária, mas em muitos outros vídeos e em muitos outros artigos lá no site, eu devo tratar das questões econômicas, das questões filosóficas, das questões sociais e afins. Então, neste vídeo eu quero concatenar as ideias que todas elas você encontra lá no site de forma muito mais profunda, tá bom? Então, antes da vinheta, eu já peço o seu like, a sua inscrição aqui no canal, pois isso nos ajuda muito, nos ajuda a poder monetizar e nos ajuda também a possibilitar desbloquear a opção de live, né? Assim que a opção de live estiver desbloqueada, a ideia é que tragamos professores, intelectuais e outras pessoas para gravar junto, fazer conteúdos ao vivo, para que você possa mandar a sua dúvida, para que você possa interagir comigo e com outros professores, tá bom? Então, eu vejo você depois da vinheta. Muito bem, meus caros, nesse vídeo aqui eu pretendo falar da esquerda e das suas vertentes ideológicas, da sua atuação político-partidária, cultural, econômica também. Tudo que eu vou falar você encontra com mais detalhes lá no site, então não se atenha à minha superficialidade em alguns tópicos, porque né, o vídeo ele não pode ter 5 horas, né, ele tem que ser limitado. Então, eu reforço, a sua inscrição nos ajuda muito para fazermos também conteúdos ao vivo, tá bom? A esquerda, meus caros, ela é muito complexa, pois ela é a vertente mais radical, é o braço mais radical do movimento revolucionário. E como eu venho tratando em alguns vídeos, e você que entrou lá no site, lê meus conteúdos no site da Suma Virtus, você deve estar careca de saber que os revolucionários se utilizam de qualquer ideologia, se utilizam da ideologia que está em voga, né? Sempre a ideologia que está ganhando, é aquela que eles atuam. E se necessário for, eles atuam também da forma oposta a esta ideologia. Então, o revolucionário não vê problema em pregar A e o oposto de A 5 minutos depois, pois não há uma ideologia fixa no movimento revolucionário. Então, a esquerda ela vai representar isso de forma muito, muito clara, né? Os esquerdistas eles vão personificar esta loucura, esta esquizofrenia intelectual, essa esquizofrenia filosófica. Então, dependendo do país, dependendo da região, dependendo do momento histórico, eles vão pregar
Eles vão levantar algumas ideologias que podem ser incongruentes uma com as outras, né? Podem ser até opostas. Então, um esquerdista na América Latina pode pregar coisas opostas ao esquerdista europeu, ou ao esquerdista americano, ao esquerdista asiático, não tem problema. Porque a esquerda ela não possui essa unidade ideológica. A direita também não, mas a esquerda muito menos, né? O que há uma unidade de comando. Uma unidade de comando que é normalmente o partido ou a elite política. E esse detalhe, infelizmente, é pouquíssimo dito por intelectuais, professores ou, enfim, pessoas da classe falante, porque eles ficam neste jogo de ideologias, né, querendo refutar o esquerdista perante suas ideologias, tentando apontar hipocrisias ou coisas do tipo no esquerdista. Mas o esquerdista, ele não leva o seu movimento de uma forma racional, de uma forma intelectualmente sã. Então, é muito escorregadio querer debater com um esquerdista, porque ele pode usar qualquer arma, em qualquer momento. Ele pode mentir deliberadamente, e ele pode pregar o oposto daquilo que ele pregou ontem. O que há é a unidade de comando, como eu disse, que é o líder, o ditador, o chefe do partido, a elite financeira, a elite política, a elite burocrata e assim por diante. Mas, se existem muitas ideologias, se existem muitas narrativas, o que há de unidade na esquerda? Bom, o que há na unidade é que toda a esquerda ela visa o monopólio e o coletivismo. Essas duas características, então, elas são imprescindíveis dentro do ambiente esquerdista. O coletivismo ele é usado justamente para aniquilar psicologicamente os indivíduos, né? Aniquilar a massa e transformar a massa em moldes em prol dos desejos do partido, né? Então, os esquerdistas eles vão usar de inúmeras ideologias coletivistas para fragmentar o povo, para gerar um nós contra eles, né? Sempre o patrão contra o empregado, o homem contra a mulher contra a criança que está em seu ventre, o negro contra o branco, o rico contra o pobre e assim por diante. A lista é gigantesca. O esquerdista ele vai usar qualquer classe em prol desta fragmentação da sociedade, fazendo com que estes órgãos coletivistas, essas classes, falem mais alto do que o indivíduo em si. E isso é especial da esquerda, porque nem mesmo a direita ela prega isso. Embora a direita faça parte do movimento revolucionário, ela é sempre a parte mais light do movimento, né? Ela está sempre um passo atrás da esquerda. Até mesmo os direitistas, eles pregam pelas liberdades individuais, e não por um individualismo utópico, não. Pelas liberdades individuais dentro da sociedade, né? Para que se não caia numa dissonância cognitiva, onde os desejos coletivos são suplantados, onde os desejos individuais são suplantados pelos desejos coletivistas, né? Pelos desejos da massa, pelos desejos do partido, né? Então, pelo menos nisso, os direitistas não pecam, né? Este demérito é todo da esquerda. E a esquerda, ela vai usar deste coletivismo em prol, como eu disse, dos seus intentos, que é chegar ao poder e de lá não mais sair, né? Para que ela possa regir a economia, a política, da forma que melhor acha, né? Que melhor deseja.
Normalmente, a esquerda ela é monopolista, porque ela transfere este coletivismo ideológico para as entranhas do poder. Então, necessariamente, a esquerda ela caminha de mãos dadas com todo e qualquer tipo de monopólio possível. Então, só o partido representa os desejos do povo, como dizia Lenin, Stalin, Antônio Gramsci e qualquer outro revolucionário que você possa citar. A maioria deles, eles pregam que o partido é a vanguarda, de fato, da esquerda, do movimento e do povo. Né? Só o partido representa, de fato, aquilo que o povo deseja e precisa. Então, o partido é a representação de Deus na Terra, enquanto a direita ela vai utilizar do político messiânico, né? Aquele político semideus, atrelado com os falsos ensinamentos bíblicos que eu citei no vídeo passado. Mas a esquerda ela vai transferir então este coletivismo para o partido, disso surgirá monopólios, disso surgirá oligarquias, disso surgirá regimes totalitários, ditaduras e assim por diante. Tudo isso ficará mais claro com a apresentação que eu trouxe para você. Essa apresentação ela ficará disponível para os assinantes da Summa Virtus, para os assinantes pagos. Então, caso você queira ter acesso a esta apresentação, que eu não vou mostrar inteira, vou passar apenas algumas páginas dessa apresentação. E também, caso você queira ter acesso a todos os artigos exclusivos da Summa Virtus, basta adquirir algum plano de assinatura lá no site. Tem o plano mensal e o plano anual. Em breve teremos o plano vitalício, a pedido dos próprios assinantes. Então eu vou mostrar como há este eclipse do indivíduo e o endeusamento dos ideais coletivistas e do Estado em si. Então a intelectual russa Ayn Rand, ela vai dizer que o fascismo, o nazismo, o comunismo e o socialismo são variações superficiais de um mesmo tema monstruoso, o coletivismo. Pois há esta primazia do nós, uma primazia artificial, que força uma esmagada da consciência individual. O eu real, ele é preterido em prol da vontade geral, em prol daquilo que o partido entende como vontade. Um coletivismo orgânico e benigno, ele tende a caminhar próximo das leis naturais e os desejos, as crenças e as metas, elas são análogas e espontâneas do próprio indivíduo. Há a preservação da agência pessoal, enquanto num coletivismo maligno e artificial, como a esquerda tenta impor, existe uma pressão exercida por estratos políticos e econômicos, há a subordinação obrigatória sob a falácia do bem comum e a mitigação da liberdade e cerceamento do desenvolvimento. O efeito disso é imediato e catastrófico. O indivíduo ele deixa de olhar a realidade e responder à realidade de forma natural e autônoma para repetir chavões e clichês que o próprio partido solicitou, né? Para repetir as próprias narrativas grupais, as narrativas da esquerda, as narrativas daquele grupo que ele escolheu. Porque normalmente é assim que acontece. A pessoa que possui tendências a cair em certas narrativas é absorvida pelo grupo e a partir desse momento ela para de ser autônoma e apenas repete aquilo que o grupo está falando. Então aquele rapaz, por exemplo, que nasce na periferia, um rapaz negro que infelizmente passa por questões complicadas economicamente ou socialmente, ele é captado na escola, na universidade, na mídia, nas redes sociais,
por grupos que se utilizam da cor da pele deste indivíduo para que ele vire bucha de canhão e destile as suas narrativas contra a outra classe, né? Então, o grupo ele se utiliza deste rapaz negro para que ele repita desenfreadamente, desesperadamente, suas narrativas, seus chavões e seus clichês contra os brancos. Então, tudo vira racismo para este rapaz. Uma mulher, outro exemplo, uma mulher feminista ou que possui tendências ao feminismo, uma mulher que não possui não teve bons ensinamentos em casa, ou enfim, se divorciou do marido e tem aquele ressentimento, aquela rusga, ela é captada pelo movimento feminista, ela é captada por esses grupos e ela passa a destilar o ódio contra o homem, contra a família, contra a fé, contra tudo que seja tradicional, contra a família tradicional, e passa a repetir narrativas de que o homem não presta, a família não presta, tem que abortar, só o feminismo dá dignidade à mulher e assim por diante. A esquerda ela capta os indivíduos com inúmeras narrativas. Para cada grupo há uma ideologia para que seja respectivamente usada e repetida pelos indivíduos. É claro que com isso há a morte da verdade objetiva. A opinião individual ela é sucateada pelo consenso grupal, pela conveniência do partido e pela absoluta aquiescência do grupo. E para não romper o vínculo com o bando, o indivíduo aprende a duvidar dos seus próprios sentidos. O resultado é um estado de dissonância cognitiva crônica, gerando vulnerabilidade absoluta diante das lideranças. Então, a partir desse momento, o indivíduo ele está de fato doente, psicologicamente doente. A esquerda ela tem esse poder de aniquilar com a psique do indivíduo, para que ele passe a enxergar na sociedade tudo aquilo que as narrativas solicitam e sustentam. Né? Então, este garoto, como eu citei o exemplo, ele vai olhar para a realidade como um todo e em tudo ele enxergará racismo. Em tudo. Esta mulher, do outro exemplo que eu dei, olhará para a vida e enxergará as mazelas da família e enxergará os benefícios do movimento revolucionário feminista. Então, por isso que a esquerda ela é muito, mas muito mais satânica do que a direita. Com certeza a direita é falha, ela é corrupta, ela é imprecisa, ela faz parte do movimento revolucionário, mas veja como a esquerda é mais ardilosa, é mais audaciosa, é de fato mais diabólica. Veja se isso não é de fato obra do demônio, sabe? Então há a fragmentação da sociedade. Há a criação do tabuleiro, das castas, das raças, das classes, dos gêneros e assim por diante. Há a morte da meritocracia. Há também a atribuição de culpa coletiva. Virtude e erro tornam-se propriedades hereditárias do grupo e não do indivíduo. Então, se o rapaz ele não conseguiu uma vaga de emprego, não é porque ele talvez não seja capacitado para esta vaga, é porque ele é negro. Olha só como a esquerda ela manipula o indivíduo nesse sentido. Né? Então, se a garota não conseguiu um namorado, não é porque talvez ela não seja uma boa mulher, ou ela não possua as virtudes de uma boa mãe, ou as virtudes de uma mulher feminina. A culpa é do homem. Então, o esquerdista ele possui carta branca para atuar na sociedade, terceirizando a culpa de absolutamente tudo. Tudo. Porque o seu grupo é o certo, o outro grupo é errado. Tudo que ele faz perante o seu grupo está certo. Se for para aniquilar com o outro grupo, se for para aniquilar com
com os inimigos ou com os opressores, né? É sempre a mesma narrativa. Sempre briga de classe, luta de classe, opressor e oprimido, isso em todo lugar. Todas as ideologias esquerdistas atuam dessa forma. E em geral, né, todas as ideologias revolucionárias atuam dessa forma. Mas a esquerda sabe sintetizar e usar isso como ninguém. O partido, ou a elite revolucionária, ela precisa manter o grupo em estado permanente de ressentimento e conflito. Há a destruição da coesão social. Então a esquerda surge como a única força para arbitrar as falsas injustiças que ela própria manufaturou. Então há uma autopromoção da esquerda além de tudo, né? Então a esquerda, ela cria o problema, ela estimula o indivíduo a atuar de forma antinatural, de forma burra, de forma artificial, de forma animalesca, e ela mesma surge como a salvadora da pátria, né? Como a salvadora daquele indivíduo e daquela classe que aquele indivíduo representa. Então a esquerda vai surgir para este rapaz do exemplo como o único movimento ou o único partido que de fato respeita o negro. A esquerda vai surgir para aquela mulher como o único partido que respeita a mulher, que valoriza a mulher. Então a escolha livre e consciente ela é aniquilada. A responsabilidade individual também. O indivíduo não mais se responsabiliza pelos seus atos. E seus atos não possuem mais consequência. É típico do esquerdista não possuir ou não ver as consequências dos seus atos, terceirizar as consequências dos seus atos justamente por isso. Porque ele está tão imerso nessa narrativa que ele não mais é um indivíduo autônomo. Ele fala em prol da narrativa, em prol do grupo. O grupo está sempre lutando pelo bem e não há consequências dos seus atos que sejam mais importantes do que a luta do grupo, a luta da esquerda, a luta antirracista ou a luta feminista. Então não há consequência. A consequência é terceirizada, sempre, em todo momento. A esquerda necessariamente ela é imatura nesse sentido. Ela aniquila com as virtudes. Ela estimula o pior do ser humano. Justamente por isso. O ser humano deixa de responder pelos seus atos. E quem ganha com isso é o partido. É a causa, é a ideologia, tudo menos o indivíduo, né? É o governo, é a elite. Porque ela sabe manipular e ela sabe manter esse indivíduo e essas ideologias sob as suas rédeas. É uma arquitetura social antagônica à liberdade. O coletivismo exige o sacrifício presente em nome de uma utopia que nunca chega. Foi assim na Revolução Francesa, foi assim na Revolução Russa e na União Soviética, foi assim no fascismo, no nacionalsocialismo, que é o nazismo. É assim hoje na Revolução Cultural, onde a esquerda usa dessas ideologias pelo meio da cultura. Enfim, não possui natureza benigna. O objetivo principal sempre é a concentração absoluta de poder e a perpetuação indefinida do regime. Dessa forma, os políticos esquerdistas eles estarão sempre em voga, estarão sempre dominando a política, eles serão sempre a elite, embora eles falem, né, que eles são contra as elites, né, contra o sistema que oprime. Enfim, o esquerdista ele é hipócrita, pois ao mesmo tempo que ele prega ir contra as elites, ou ir contra os mais ricos, ir contra o capital, ao mesmo tempo são eles que estão na maior parte do mundo. Em 95% das nações, são eles que estão, se não na cadeira presidencial, mas por trás, nos bastidores, controlando e orquestrando a burocracia, as políticas públicas.
Eles que estão no topo do poder. São eles que controlam as empresas, as campeões nacionais, para citar um exemplo, né? São eles que são amigo do rei, são eles que estão ao lado do líder, ou ao mesmo tempo concentram o poder político e o poder econômico na mesma mão, né? A esquerda normalmente vai atuar dessa forma, da forma monopolista, concentrando poder e dinheiro. A direita, às vezes, irá contra isso, dependendo da ideologia, dependendo da honestidade do direitista. Ele vai querer minar a esquerda, tirando dela o poder financeiro. E isso, de fato, possui mérito, né? Embora a direita tenha inúmeros deméritos, né? Nisso eles estão certos. Em todo lugar onde há a junção do poder político e o econômico na mesma mão, no mesmo grupo, prepare-se, porque daí surgirá um regime autoritário. Então, o braço estatal político, ele estatiza, há uma estatização em massa e o inchaço burocrático. O braço econômico, ele é oligárquico, os amigos do rei que sobrevivem, os monopólios, o corporativismo que reina. O livre mercado e o empreendedorismo genuíno, a liberdade que o indivíduo tem de atuar financeiramente, economicamente, ela é esmagada. Sob o pretexto de proteger a economia, a centralização destrói a riqueza natural. A esquerda, então, ela aniquila com as liberdades, aniquila com a psique do indivíduo e aniquila também com a liberdade econômica do indivíduo, pois é natural da esquerda estatizar e trazer para ela tudo o que ela puder, monopolizar tudo o que for possível, trazer tudo para o partido, trazer tudo para o líder, porque é só o líder que sabe o que é melhor para o povo, é só o partido que sabe o que é melhor para o povo. Só o presidente, é só aquela oligarquia política, é só a elite que sabe o que é melhor para você, meu caro. Então, você precisa dar tudo o que você tem para o Estado, para a elite, para o partido, para o líder. Há o culto ao líder, o culto ao partido. Não é à toa que surgiram fascismo, nazismo e tantos outros, todas as outras ideologias corporativistas e estatistas. Não é à toa. Não é à toa que muitos partidos por todo o mundo possuem o nome socialista. Partido Socialista Brasileiro, Partido Comunista Brasileiro, Partido Comunista dos Estados Unidos. Existe. Partido Socialista Português, Espanhol. Às vezes eles mudam o nome, mas sempre fazem o mesmo. Estatizam, manipulam indevidamente a economia, fazem este corporativismo artificial, ferem com a liberdade individual de atuar na economia, rompem com o princípio da subsidiariedade, porque um Estado inchado ele interfere em todas as partes da vida humana. Um Estado grande ele interfere na economia, interfere na cultura, interfere na educação. Então, metade, na melhor das hipóteses, né, metade daquilo que você produzir precisa ser do Estado. Só que ele não vai pegar de você, roubar de você de forma muito escancarada, não. Ele vai aumentar o imposto. Cada vez que o Estado aumenta o imposto, ele te rouba. Ele mete a mão no seu bolso. Ele aniquila com o seu suor, aniquila com o seu trabalho. E a esquerda é craque nisso. A direita, neste ponto, também ela se sai melhor. Porque normalmente ela retira o Estado da economia. Retira as interferências
exageradas do Estado na sociedade, no indivíduo. Normalmente. Normalmente os direitistas eles vão prezar por privatizações ou, enfim, desestatizar. Vão preferir por interferir menos ou quase nada na educação do indivíduo. Nesses pontos os direitistas estão certos. Então, o esquerdista ele irá se infiltrar no Estado, né? E assim guiará o Estado para se infiltrar em tudo mais que puder. Tudo mais. Na economia, principalmente. Né? A partir do momento que a pessoa, o indivíduo, está até o pescoço atolado em dívida e imposto, onde o seu trabalho só serve para sobreviver, só serve para se alimentar, nada mais poderá fazer para resgatar intelectualmente a nação, não terá tempo, não terá meios de ação suficiente para viver de forma mais virtuosa e viver de forma mais digna. Surge então um quadrilátero inevitável. A esmagadora maioria dos regimes fundamentados nessa matriz resulta invariavelmente nessa estrutura. Eles são moralmente corruptos, pois o controle da elite partidária ou a elite financeira, da oligarquia em geral, endividados, pois essas tendências esquerdistas sempre, invariavelmente, endividam o Estado, gerando miséria e escassez. Fale o Estado, são regimes falidos, onde um cálculo econômico livre é impossibilitado. E ditatoriais, pois há o estrangulamento da propriedade privada paulatinamente, gerando uma centralização de poder gigantesca. É sempre assim. A esquerda ela caminha por este quadrilátero, gerando quase todas as vezes regimes de exceção, ditaduras. E algumas vezes, para não ficar muito feio e para que o regime se perpetue mais no poder, a revolução é feita paulatinamente. Então há a progressão paulatina, devagar, dos impostos. Há o cerceamento devagar das liberdades individuais. Tudo devagar. É a teoria do sapo na panela, né? Se você aquecer de forma muito rápida, o sapo vai pular da panela. Agora, se você aquecer bem devagarinho, vai ter uma hora que o sapo estará cozido. Ele não vai nem perceber que ele foi cozido. Né? Ele não vai nem perceber que o fogo aumentou devagarinho. Né? É assim que os esquerdistas atuam. A revolução, em geral, ela atua dessa forma, mas o esquerdista, os ideais esquerdistas, eles personificam a revolução nesse sentido social e econômico. Por isso que eles são a parte mais radical do movimento revolucionário. E desembocam sempre, ou na maioria das vezes, em regime de exceção. E às vezes, eles se utilizam das narrativas dos direitistas para fazerem isso. Né? Então a elite ela vai usar o nome de Deus, vai usar o patriotismo, vai usar o nacionalismo, para cada vez mais engrandecer o Estado, para cada vez mais interferir na economia. Vão usar do protecionismo, vão usar do desenvolvimento nacional, vão usar, a narrativa não importa. O esquerdista ele vai usar qualquer narrativa, o revolucionário vai usar o que der para usar naquele momento. Mas a finalidade é sempre a mesma. Sempre a concentração de poder e é sempre o coletivismo, o nós contra eles. Os nacionalistas contra aqueles que querem ferir a soberania nacional. Sempre assim, é sempre o nós contra eles. Então há a hipertrofia do Leviatã, o estado babá que converte-se em um tutor onipotente, administrando a vida do berço ao túmulo. E quanto mais o estado cresce, mais o indivíduo quer que ele cresça. É a síndrome de Estocolmo.
onde a vítima se apaixona pelo seu opressor. O indivíduo que está absolutamente sucateado, ele está na miséria, ele está desamparado. Ele pede o quê? Mais interferência do Estado. Ele pede a ajuda daquele que o levou àquela situação. Então, o pobre que teve suas finanças corrompidas pela inflação, corrompidas por impostos, corrompidas pelo Estado, ele vai pedir bolsas, vai pedir assistencialismo. A mãe que que tem a educação do seu filho fragmentada, uma educação porca, que vê o seu filho cada dia mais burro, vai pedir que o Estado coloque a criança mais tempo nas creches, mais tempo nas escolas, para que o Estado controle ainda mais a educação da criança. O Estado que regulou até o pescoço o empresário, retirou do empresário a possibilidade de contratar livremente, que colocou uma carga tributária brutal. O que vai fazer? Vai pedir por intervenção, vai pedir por auxílio trabalhista. Então a síndrome de Estocolmo, para o indivíduo que está no regime socialista, né, no regime esquerdista, sem perceber, ele vai pedir para aquele que o deixou naquela situação que solucione o problema, que dê esmola para ele. Só que isso é impossível, impossível. Talvez eu faça um vídeo só sobre essa questão econômica, né, e apresente para você os benefícios de um livre mercado, os benefícios de uma economia livre, menos interventora, com menos impostos, menos regulações trabalhistas, menos regulações em geral, né? Benefícios para a economia e para o próprio indivíduo, porque só a liberdade pode dar ao indivíduo a possibilidade de cultivo das virtudes. Só assim. É só perante o livre mercado que o indivíduo pode cultivar as virtudes necessárias para ser um bom empreendedor ou para ser um bom funcionário, por exemplo. Então, se de um lado existe o Estado babá, do outro existe a demanda por mais intervenção. Mais creches, mais regulamentação trabalhista, mais gestão bancária e financeira pelo Estado, mais políticas públicas de saúde. O indivíduo, ele é despersonalizado e ele clama por indulgências do Estado. O mesmo Estado que deixou ele nesta miséria. Enfim, a condição humana original, onde há a busca por uma vida íntegra através do esforço próprio, da autonomia da própria história e da cooperação voluntária, ela é aniquilada pela competição manipuladora das recompensas do Estado. O fim coletivista é implorar aos legisladores por um quinhão público. O resultado final do coletivismo não é a igualdade utópica, mas uma sociedade de servos voluntários, aflitos por uma fadiga moral crônica. A dignidade é sacrificada para garantir o monopólio eterno do poder e da mente alheia. Então a esquerda, meu cara, ela é capaz de aniquilar o indivíduo de todas as formas possíveis. Todas as formas. Desde a forma mais individual até a forma mais coletiva, né? O indivíduo vira um servo da narrativa e vira um servo do próprio Estado. Por isso que a esquerda ela é mais satânica. Porque ela escraviza o indivíduo de todas as formas. O processo revolucionário ele é satânico. E a esquerda é o cume disso. A esquerda é o pior do movimento revolucionário. Veja, a direita perto disso, meu caro. Veja o vídeo anterior. Eu não sou direitista, longe disso. Mas a direita perto disso é fichinha. É fichinha.
Num governo direitista, normalmente você ainda terá algumas dignidades, você ainda terá liberdade financeira, você ainda terá liberdades sociais, liberdade para educar o seu filho. Agora, num regime esquerdista, o Estado não deixa passar nada. Nada. O Estado é o Leviatã e controla tudo. Controla tudo. Então, na pior das hipóteses, um governo de direita, ele normalmente vai ser sempre o menos pior. Não estou falando que a gente tem que votar no candidato da direita, ou que, enfim, devemos fazer campanha ou lobby para que os candidatos conservadores vençam. Não é isso. Mas também temos que fazer com que os esquerdistas nunca vençam. Então é de fato um dilema, é de fato complicado. É muito complexo. Sobre todos esses assuntos que eu te trouxe, meu caro, lá no site está tudo explicado com muito mais detalhes, muito mais riqueza. Eu acredito que eu escrevo melhor do que eu falo. Então, se você gostou do vídeo, gosta dos meus vídeos, vem acompanhando os vídeos aqui da Suma Virtus e ainda não leu os textos lá no site, as dezenas e dezenas de artigos que eu tenho lá no site, vou te dizer que você está perdendo o melhor da Suma Virtus, que são os textos, os artigos. Não só meus, mas de outros professores também. Em breve, mais professores, mais pessoas, mais intelectuais escreverão no site. E, obviamente, se você quiser a nata dos artigos, você precisa assinar, você precisa adquirir um dos planos pagos para desbloquear o acesso lá no site e possibilitar a leitura dos artigos exclusivos, que são os nossos melhores artigos, os mais ricos, de assuntos mais espinhosos e assuntos mais importantes, são os que estão fechados para assinante. E em breve, estamos pensando em fazer conteúdos em áudio também lá no site, podcasts ou coisas do tipo, entrevistas, talvez também, conteúdos em vídeo exclusivos também. A médio prazo será isso. Num longo prazo, traremos cursos, aulas, masterclasses, documentários. A ideia é juntar um time de intelectuais, um time de professores sem igual, para falar dos males do movimento revolucionário e, enfim, para preservar as virtudes e preservar tudo que nós pretendemos preservar, tudo que a Suma Virtus visa defender, né? Eu peço que você fique comigo nessa caminhada. Se você gostou deste vídeo, dê o like, se inscreva no canal. Para ler mais, vá lá no site. Eu peço que compartilhe este vídeo, compartilhe os textos lá do site com algum amigo que cai nas lorotas da esquerda, ou que cai também nas lorotas da direita, né? Porque a direita não é perfeita, a direita também é mentirosa e corrupta. E, claro, artigos que defendem a tradição, que defendem os ensinamentos da Santa Igreja, que defendem a doutrina social e o reinado de Nosso Senhor, também estão lá no site, prontinhos para você ir lá, ler e entender a importância disso. Então, caso tenha restado alguma dúvida ou queira fazer algum comentário, faça na parte de comentários aqui do YouTube, ou mande lá no Instagram, comente lá ou mande mensagem, enfim, podemos trocar ideia sobre isso. E eu vejo você no próximo vídeo.